irmãos internos idosos. Na creche, irmã Sheila tem 100 crianças de 1 a 4 anos. Então, são os dois departamentos que são dois pilares que representam a academia. Nós estamos convidando as casas com irmãs, já abriu as visitas, para nos visitar. Bom, não precisa ninguém se internar, é só visitar, certo? Por enquanto. Nosso tema hoje, as nossas reflexões, está voltada para as 3 revelações. Só que existe um preâmbulo onde vamos encontrar Abraão já fazendo um trabalho voltado para o aspecto em que estava aglomerando muita gente, todo aquele povo para chegar até a Palestina. Já é um projeto da divindade onde tudo aconteceu em todo aquele espaço. Então Abraão já conduzia, já tinha certos comportamentos, já seguia ordens de Javé, que era a linguagem da época, que é Deus, entendimento voltado para a própria divindade, na época, na leitura e entendimento deles. Levou mais ou menos 300 anos até que chega Moisés e assume a primeira revelação, o primeiro momento, o primeiro contato nosso com o Criador, onde chegou para todos nós as primeiras disciplinas voltadas para uma organização de leis, leis que já se encontram na nossa consciência, aí já é obra divina. Nós fomos criados, todos nós, criado também na nossa estrutura, nossa essência, um setor chamado consciência, e ali foi colocado, todos nós temos as leis. O que é que diz as leis? O que é certo e o que é errado aos olhos do Criador. E nós, seja quem for, ele sabe o que é certo e sabe o que é errado. Ele pode não fazer, não agir, não praticar. Por algum motivo, por alguma necessidade, por algum tipo de revolta, por algum bloqueio, por algum trauma, ele se rebela, que nós agimos assim muitas vezes. E aí nos colocamos à mercê da nossa vontade, e com isso a gente se machuca. Porque um dia, uma época, lá na frente, a lei vai nos colocar dentro de uma ordem, que nós possamos analisar e refletir o que nós fizemos. Mediante a nossa faixa evolutiva, que já temos de conhecimento, o universo nos observa intimamente. E a cada um vai ser no seu chamado de atenção perante a lei, ela vai ter um peso, vai ter uma cobrança, que não é Deus, são as leis. Então Moisés nos traz essas leis, que chega até as mãos dele no processo mediúnico. Foi escrito em 2 pedras abertas, para serem 2 tábuas. Vai ficar registrado, marcado já vários aspectos que nós precisávamos conhecer no futuro. Mas naquela época era tão difícil nosso estado moral, a nossa vida social, se é que eu posso dizer humano naquela época, que nós agíamos como se fôssemos bárbaros, parecia que nós não tínhamos nenhum sentimento. Os comportamentos nossos eram absurdos. Eu, em particular, quando eu comecei a entender a doutrina espírita, um pouco, 16 anos, 17 anos,
eu não aceitava Moisés, pela forma como ele colocava, como ele agia. Lá na frente, bem mais tarde, eu cedi à minha ignorância, ao meu ego, sei lá, às minhas paranoias, porque ele precisou agir daquela forma e daquele jeito. Ele criou leis absurdas, paralelas às leis de Deus, para que houvesse organização, para que houvesse disciplina. Dente por dente, olho por olho, por exemplo, a gente sabe que é um absurdo, né? Mas naquela época, ali era favorável. O que você me faz, eu faço com você. E hoje muita gente ainda age assim. Até por conveniência, até pela própria vaidade, pela própria vontade, né? Ainda age assim. E com isso se perde totalmente. Quer dizer, eu sinto ainda o prazer de ir lá e me vingar. De ir lá e sentir, ver o outro sofrer. Sou capaz de ir em tal lugar e pedir, até pagar, para ver o outro ficar em estado de miséria. Isso é só um reflexo do que nós éramos naquela época, como nosso estado moral. Mas, graças a Deus, tudo passa. Né? Então, passando por essa etapa, chegamos a uma época totalmente diferenciada. Mas nas disciplinas, conforme as leis, muitos procuraram se disciplinar, procurar entender, mudar os seus aspectos, evoluir, não ter mais aqueles comportamentos tão aguçados, tão abertamente. O duelo era abertamente. Um matava o outro simplesmente pelo prazer. Era absurdo. Então, aqueles que já estavam buscando o caminho, o melhor caminho, aquela terra que foi prometida desde Abraão, Moisés é a mesma coisa. Moisés vai lá, tira aquele povo todo do Egito, um dos pontos sublimes da missão dele, tratando-se de mudar aquele processo de escravidão, aquela coisa absurda, e a liberdade para que pudéssemos seguir a nossa jornada em paz. Hoje nós lutamos por isso. Eu me lembro, eu com 14 anos, eu já tinha essa ideia viva dentro de mim, a liberdade. Só que a liberdade mal administrada, ela torna-se o quê? Libertinagem. E aí a gente se perde mais ainda. Achamos que temos direito a tudo. E não é desse jeito, não é por aí. Ainda bem que nós podemos, mais tarde, refletir, analisar os nossos atos, os nossos comportamentos e refletir sempre, analisar sempre. Porque quem é que vai observar intimamente o que se passa em Reinaldo? Só Reinaldo mesmo, porque Deus não se mete em confusão. Deus está na dele, tranquilo, administrando tudo do jeito dele, como ele sempre criou, e está aí na gerência, na gestão de todo o universo, onde ele é o próprio universo. Então, parando para refletir, parando para analisar, nós conseguimos observar com coerência, de uma maneira racional, o que eu fiz, o que eu poderia não ter feito, o que eu deixei de fazer, e melhorar tudo isso. Nós reencarnamos com esse objetivo. Então, Moisés cumpre a missão dele, que levou, segundo a história, 1.500 anos. Aí vem uma outra forma de viver, outra forma de analisar a vida, de perceber a vida, como se desse quase que uma virada de 360 graus. E aí vem Jesus, que é a segunda revelação. Jesus vem com aspectos totalmente diferentes de Moisés. A chegada de Jesus é marcada, é registrada, é assistida de toda forma
para a espiritualidade superior, uma vez que ele já é o ser maior desse planeta. Ele governa esse planeta. Demoramos um bom tempo para entender isso. E cada planeta tem o seu governador, e esse aqui é com Jesus. Então ele precisou vir até nós, até a humanidade, para que a humanidade conhecesse o amor. O amor como essência, o amor nas atitudes, o amor nos comportamentos, o amor nas ideias, o amor nos sentimentos, o amor em todos os aspectos. A chegada dele é incrível, como que as trevas tentou bloquear tudo aquilo. A gente vê com Moisés, a história não relata nada disso. Mas com Jesus é diferente. Ele anuncia para o próprio planeta em si que ele viria. Alguns médios na época já sabiam que ele viria, que o Messias viria. Quase 1000 anos antes já sabiam que viria o Messias. Então é a nossa intimidade espiritual, né? Graças a Deus. Então ele chega e, segundo alguns teólogos, né, pesquisadores, quando Jesus nasce, a natureza, toda a natureza, a terra, que parece que não tem vida, ela estremece, ela vibra com a chegada de Jesus. O reino mineral, ele vibra e identifica-se com aquela presença, porque tudo nesse planeta passou pelas mãos de Jesus. Então a gente vê que chega através de uma forma brilhante, pelo seu potencial, pelo seu conhecimento, né, toda a sua estrutura. Segundo alguns pesquisadores, Jesus tem mais que 20 bilhões de anos, numa estimativa que fizeram aí. E aí, ele nasce de um ventre que é preparado, um ser quase da grandeza dele. E segundo também os pesquisadores, Jesus tem 1500 anos-luz de evolução na frente da gente. Não me pergunte o cálculo, que eu não sei fazer, tá? Maria tem 800.000 anos-luz, quase metade, e já tem todo um potencial para poder receber naquele ventre esse ser, que representa a segunda revelação de Deus para conosco. Então imaginemos o amor desse ser maior para com cada um que ele criou, cada ser que ele criou, cada partícula que foi desprendida dele, né? E aqui estamos nessa jornada de crescimento, de aprendizado e de evolução. E muitos se negam, porque preferem ficar no oba-oba e por aí vai. Jesus, quando chega o momento, ele sai na sua peregrinação. Antes já era identificado toda a diferença daquele menino, daquela criança, daquele jovem, daquele homem, daquela pessoa, daquele ser. A mãe dele o conhecia profundamente, que houve reuniões no mundo espiritual antes de tudo isso chegar às vias de fato. E ele começa a pregar aos 30 anos. Só levou 3 anos. Foi bastante, não precisou mais que isso. Trabalhou, como nós sabemos, com os 12 apóstolos, que não eram perfeitos, né? Que não eram seres evoluídos, mas que tinham a consciência da missão de cada um deles. A gente vê que o primeiro que escorrega e se machuca é Judas. E Judas foi orientado e avisado pela mãe dele. Os pais de Judas eram mercador. E quando ele recebe o chamado que vai encontrar-se com Jesus, a mãe dele percebe que a mãe dele também é um espírito, como todos nós somos um espírito. E alerta ele: meu filho, tome cuidado. Porque ela sabia que o filho dela, cada mamãe sabe, conhece seus filhos, né? Não é isso? Você pode ter 15 filhos, 20 filhos, você conhece cada um deles.
já tem histórico ali com você, de alguma forma, de algum jeito, já tem alguma coisa registrada ali. E orienta ele 2 vezes, está no livro, se não me engano, de Roca Jacinto, Judas Iscariotes, esses aspectos. E ele vai, se encontra e começa todo um processo fantástico. Juntam-se os 12 e vamos implantar o quê? A boa nova. O homem novo, ser novo. O Novo Testamento. Moisés implanta o primeiro, que chama-se de velho hoje, porque é o que antecedeu. E ele implanta o Novo Testamento. Preocupa-se demais com o quê? Com a nossa moralização, que é o nosso ponto crucial. Não adianta ter tudo, adquirir tudo e continuar imoral ou amoral, perverso, insano, vicioso, materialista. Aí conquista-se muita coisa. A gente vê como a ciência avançou de lá para cá, mas nós não avançamos o suficiente ainda. Por quê? Porque existe uma lei, que já foi dita, já falei, chamada livre-arbítrio. Por exemplo, eu estou aqui por quê? Porque vocês são bonitinhos, será? Não estou vendo aqui ninguém bonitinho na minha frente. Todos são simpáticos, tá? O mais feio é que sou eu. Eu estou aqui porque eu quis. E eu sei que eu preciso. E como eu preciso. Então, eu estou investindo em quem vindo para cá? Em mim mesmo. Não é? É como a história da caridade. Chega muito grupo lá na Acabem, graças a Deus, seu Reinaldo, vem fazer minha caridade. Que massa! Quando entra no prédio, que vê os idosos, cacaruara, isso é o quê? Mediunidade. Compromisso. E atrasado. Reflete lá na consciência. Tem gente que cai. Que cai. Isso vai morrer aqui. Acorda, Dona Maria. Você vai morrer em casa. Ela teve um colapso mediúnico. Será que ela teve? Deu um estopor. É assim que fala. Então, por quê? Estamos atrasadíssimos. Jesus passou aqui há 2000 anos, Moisés há 1500, Abraão há quase 300. Olha quanto tempo. Alguns evoluíram, não é isso? Um que eu acho fantástico é João Evangelista, um dos apóstolos. Tinha 16 anos. Ele tinha que estar no pagode, não atrás de Jesus. Vocês concordam? Ele tinha que estar no rala-rala, não atrás de Jesus. E ele transcende. Olha o potencial desse Espírito. É porque nós nos negamos em entender e nos compreender como Espírito. Ainda nos negamos. E achamos que temos direito a tudo. Parece que eu sou impotente ou incapaz. Não é nada disso. Nós temos as mesmas potencialidades. Só tem que ser realmente trabalhadas. Tem que colocar, jogar para fora, trazer para a superfície. E colocar tudo em prática. Mas que nada. Muitos se perdem porque querem, porque gostam. Quando estão aqui na casa, que bom, né? Uns fazem oração tão bonita. Mas quando sai daquele portão, esqueceu que é Espírito. Eu estava num congresso, eu sempre conto essa história, porque marcou para mim. Em 1993, trabalhava no Renovação, na época. Eu estava na evangelização, você já estava na presidência. Eu tive um aprendizado fantástico lá. E aí, uma senhora, que eu não vou dizer o nome, porque vocês, alguns conhecem, que faz na televisão, que ela representa uma casa espírita grande no Rio Grande do Norte, ela fez uma oração, uma Ave Maria. Nós éramos um público de 1.200 pessoas. Todos nós choramos.
Foi emocionante aquele momento. Meu Deus, eu nunca passei por isso. Eu pensei que eu tinha desencarnado. Eu digo, agora eu acho que eu desencarnei, porque não é possível. Aqui é bom demais, vou ficar por aqui mesmo. Encontrei com ela no aeroporto. Ela com o esposo e um filho, era uma filha. Reconheci. Fui, me apresentei. Sabe o que eu queria dela? Não era dinheiro emprestado, não, era somente um abraço. Ela me barrou. Aí eu disse, não, eu queria só, eu estava dizendo assim, eu sou um congressista, tirei o crachá, mostrei aqui, ó. Eu estava também no centro de convenções. Vou embarcar no próximo voo. Então, aquela oração que a senhora fez foi muito bonito. Eu posso abraçar a senhora? Não. Eu disse, eu sou tão feio assim, vocês acham? Aí eu parei assim, meu Deus, quem fez aquela oração? Não, foi ela. Vocês concordam? Porque já na terceira revelação, nós vamos perceber e chegar para nós na grande realidade que nós somos espíritos, somos instrumento do Criador, em vários aspectos. Conseguimos manter contato, comunhão, diálogo com a outra dimensão. Isso é fantástico. Mesmo assim, nos negamos a vários aspectos de responsabilidade, não só aqui, como em casa, no trabalho, na comunidade, em todo o campo. No sábado, eu fiz um trabalho semelhante, e na conversa, aí eu disse assim, não, quando sexta, sextou. Eu digo, quer dizer o que sextou? Aí ele fala, não, porque sextou. Eu disse, sim, o que é sextou? Não sei o que é sextou. O que é sextou? Aqui tem sextou também. No Vale das Pedras tem sextou, lá tem sextou. Parece que o inferno desce, e se eu não me trabalhar, o carro também não sabe. Meu Deus, eu nunca olhei para aquela criatura assim, nunca olhei para aquele rapaz assim, minha boca está seca, estou louco para tomar uma. E para fumar um diabo daquele que eu ficar mais doido ainda. Aí sextou é isso? Sextou. Você está lá, você frequenta a mediúnica com a gente. Na minha sexta-feira não tem compromisso. Esse espírito quer responsabilidade, vocês acham? Não quer. Ele quer estar no oba-oba. Ele só é espírito até a quinta. Na sexta ele é lá ele. Aqui também é assim? Você está ridículo? Não sei o que é aqui. Lá na antiga é assim. Pode perguntar o nome dela? Adriana. O bicho pega, e se eu não me segurar, eu vou junto. Aí eu paro assim. Então, a gente vê que a mensagem foi analisada, os pontos, né, vibracionais. A gente não aguenta, é muita emoção o que Jesus traz para a humanidade. Né? Olha, a grandeza desse ser é muito diferente, não tem nada a ver com Moisés. Ele é condenado injustamente. Ele não faz nenhum barraco. Nem ele, nem Maria. É um negócio que muda. Tem 2 livros que retratam esses momentos de uma maneira fantástica. Os 2 livros se encontram. Saindo lá de Pilatos, até o Sinédrio, que é o Calvário, Maria não grita, não xinga, não faz escândalo, e sofre profundamente por amar aquele ser, o que nós não fazemos ainda, por nossa própria ignorância. Ela vai dizer, meu filho é inocente, meu filho não fez nada. Olha como nós éramos e somos maus e perversos, né? E eles vencem tudo aquilo. Por que eles venceram? Tanto ele como ela. Porque ele não se igualou ao mal. Não se entregou à vontade das trevas. E ele sabia que já tinha se concretizado o tempo dele. Começa as manifestações, todas voltadas com o pior das intenções. E ele pressente tudo, entrega-se de uma maneira tranquila. Por quê?
consciência plena da vida futura, da imortalidade, do papel dele, da missão dele, estava ali concretizado o que ele veio fazer. Agora, doloroso é o que ele passa do ponto de vista fisiológico, né? Ser pregado numa cruz, mas na época era o que a lei determinava. Fui pregado em praça pública, houve aquela, era uma sexta-feira com certeza, viu? Sextou, cruz nele. E aí, toda aquela situação, e ele amorosamente retorna à pátria. E o que eu li nesse livro que me pegou legal é que quando ele sai daquele corpo, ele vai de encontro a Judas Iscariotes. Para dizer, sabe o que é Judas? Está satisfeito, miserável? Não. Ele não fez isso. Isso eu que faria. Precisava estar no pescoço de Judas. Enquanto Judas, segundo a amostragem do livro, Judas é rodeado por várias cobras, várias serpentes. Por quê? O que a cobra e a serpente representa para a gente? Falsidade. Ele vai e abraça Judas. Aquilo foi demais para mim. Venha, meu filho. O Pai te aguarda. O que é que Judas diz? Ele percebe, pressente, sente aquela energia, porque já se conhecia. Eu não mereço. E abaixa a cabeça. Continua abaixando a cabeça. Ele, venha, meu filho. O Pai te aguarda. Ele baixa mais ainda. Ele faz, meu filho, o Pai te aguarda. Isso quer dizer o quê? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Olha a diferença da época de Moisés, não é? Quem confere, fere. Confere, será feito. Quer dizer o quê? Não venha, não, viu, Xará? Se for faca, é faca também. Tá? Olha a diferença. Como é que nós íamos entender isso? Como entender isso, né? Naquele momento, ele, pregado naquela cruz, muitos se arrependeram, mas já era tarde. Já estava consumado. Né? De uma maneira grande e profunda, o que é que ele diz? Olha a toda aquela multidão, sente aquelas flechadas que vinham da maldade. Diz o quê? Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. No momento em que apresenta-se aquele último fluxo energético, né? O desprendimento do perispírito total, a morte. Ele olha para o alto, aquele semblante sofrido porque o corpo estava esgotado, e diz: Pai, a tua mão eu entrego. E vai, tranquilamente. Mas antes, ele diz o que para Maria e para João? Ali a missão dá continuidade. Isso eu acho fantástico. São os aspectos mais profundos da segunda revelação. Mãe, eis aí o teu filho. Os dois são grandes, João e ela são grandes. Filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, Maria de Nazaré não é mais Maria de Nazaré. Transforma-se em Maria Santíssima. O amor pleno para com toda a humanidade. Como é até hoje. As equipes que trabalham com Maria Santíssima, nos resgate no mundo espiritual, vão socorrer aqueles que ninguém quer cuidar. Os miseráveis, os desgraçados, aqueles piores que se encontram na terra. Ela vai socorrer. Por que ela faz isso? Porque ela ama. Simplesmente ama. E Madre Teresa de Calcutá, em uma das suas mensagens, ela coloca o seguinte: quem julga se esquece de amar.
com letras azul bem clarinho e branca, matizado, para chamar a atenção da vibração que nós precisamos. O tempo que nós perdemos hoje em estar julgando as pessoas, estamos deixando de usar a melhor força que existe no universo. Ela foi a que Jesus trouxe para todos nós, e sabendo que ia passar maus bocados, mas o ser evoluído, ele não sofre, mas a gente acha que ele sofreu, não é? O tempo, Jesus retorna, Maria dá seguimento com João Evangelista e os apóstolos, todos eles são mortos, porque as trevas não se conformam como até hoje, e aí Maria morre bem velhinha, na casa do caminho. Ela vai, se entrega ao trabalho e continua a obra do Cristo. É lindo essa passagem. É bom que todos procurem, todos pesquisem, isso mexe com a gente. Como é que uma pessoa só tem tanto amor para dar, e nós somos ainda tão miseráveis às vezes, né? Com bobagem, estão brigando por bobagem. Eu acompanhei lá uma família, um rapaz era usuário de droga, uma pessoa boa, mas se perdeu nas drogas, né? O nome dele era Eloy, ele está no mundo espiritual hoje. E nas últimas discussões, parecia que o mundo estava se acabando. Meu Deus do céu, como eles brigam, meu Deus. E todos religiosos, todos católicos, mesmo rapaz. E sabe por que brigaram? Por causa de 2 gotas de perfume da Boticário. Passou uma semana, o rapaz morre. A filha entrou em crise profunda, a católica, a apostólica, a romana. Aí eu fui conversando, ela disse: Reinaldo, eu estou com tanta culpa. De que, minha filha? Nós brigamos por causa de 2 gotinhas de perfume. De que era perfume? Era meu, mas tu é miserável, né, minha filha? Se arrependeu muito tarde, não foi, minha filha? Eu faço o que agora? Agora ore, minha filha, peça perdão a Deus. Precisava toda aquela discussão por causa de 2 gotas de perfume, né? Tem perfume que custa quase R$2.000, eu acho, 3.000, 4.000. Aí para quem anda viajando, quer comprar perfumes caríssimos, não sei para quê. A mostrar o que também eu não sei, não é? Mas a gente faz isso. Meu sobrinho pegou um dinheiro aí bom, comprou um perfume de 800 reais. Rapaz, eu compro na Avon de 12,50 e estou cheirosão. Para que você gastar esse dinheiro todo? Eu posso. Meu filho, vamos para frente, não é isso? A morte um dia te pega. É assim, eu não falei isso para ele. E para que diabo vai servir esse perfume de 800 reais naquele caixão? O que é estar em caixão mesmo? Não é? Então a gente perde tempo com tanta bobagem, não é? E Jesus deixou bem claro que a humildade e a simplicidade é o que vai nos transformar. Aquele pai ruim, aquela mãe ruim, que é de natureza, vença-os com amor, através de quê? Da humildade e da simplicidade. Mas como, seu Reinaldo? Cale sua boca, engula aquele veneno que ainda é seu, deixe sua mãe xingar, jogar praga para as paredes, porque o dela está guardado também. Não guardamos não, é da lei, todo mundo é espírito, e Jesus deixou bem claro que tem a lei de causa e efeito, né? Tem a lei do retorno, não tem jeito. Agora tem uns que estão obrigando os espíritos, aqueles dos espíritas, testar a lei de causa e efeito, de retorno, vai esperar, vai o que miserável. E eu, a lei também não me pega. Eu não tenho que dizer nada, dizer: Jesus, ilumine essa criatura, esse irmão. É ou não é? Eu ainda falo assim baixinho, ó, ninguém sabe, tá? Ai, coisa ruim. Mas só eu estou ouvindo isso aí. Uma vez o irmão me disse isso. Eu morri da hora, você melhorou. Foi. O que você fala, só você é que sabe. Que bom, meu irmão. Porque tem os que se braveja, né? Adora se bravejar, né? Mostrar que está podre por dentro. Depois diz o quê? Comigo é assim. Ó, mas está cheio de honra. E é espírita. Né? Isso eu chamo de espiritado. Espírita não é não. Então a gente vê que Jesus retorna,
A missão continua, ela toma força, começa a acender todos os aspectos, tudo é trabalhado, é preparado, e vem a terceira revelação. Por quê? Porque é necessário, e aí está. E é essa a qual nós abraçamos hoje. E cada um lá fora abraçou do seu jeito, da sua forma. Porque evoluir, qualquer um pode. Religiosidade, todo mundo pode ter onde estiver, não é? O Novo Testamento é comum para todos, é o próprio Jesus em orientação, que é o Evangelho ou os Evangelhos. A gente vê que essa veio de uma forma fantástica, através do nosso irmão Hipólito Leon Denizar Rivail, preparadíssimo no mundo espiritual. Jesus, numa nova versão do próprio Jesus, deixou claro que iria continuar conosco e continua conosco. Hoje, claro, na dimensão espiritual, não precisa mais reencarnar. Para que reencarnar? Né? E aí nós chegamos lá, estamos aqui hoje nesse entendimento. É a era do Espírito. Todos aqui têm consciência de que é um Espírito. Porque lá meu vizinho, ele disse que tem um Espírito. Não é mesmo? Então tá, eu não tenho um Espírito não, eu sou um Espírito. Oxi, eu vi o senhor dando santo, eu dando santo, vem pra cá. Quem dá santo é o pessoal lá né, do Estrela Guia. Eu não dou santo, eu não. Então a gente vê que falta o conhecimento, chegou pra gente. O mundo todo mediunizado. Olha que fantástico a espiritualidade, né? O mundo todo em fenômenos mediúnicos. Precisava de quê? Da filosofia, da ciência, para alinhar tudo isso e chegar à nossa consciência, como está ali. No início não foi fácil. Os materialistas, através das trevas, das sombras, tentaram fazer o quê? Queima os livros, destrói esses demônios. Graças a Deus, aquilo que é, como é que a gente esconde, a gente tem vontade de saber, de ver o que é, nem que a gente quebre a cara, né? E aí não adiantou queimar tudo, ficou um exemplo aqui, outro ali, outro lá, e aí a coisa fluiu, e vamos embora, e a vida é uma constante, e o progresso é uma constante, está aí, a todo vapor. Hoje, nós vivemos a era, como eu falei, do câncer, do espírito, mas do câncer e da depressão. Fantástico. O espírito que transcende a matéria. Vencemos a morte, apesar de que o mundo tem medo de morrer ainda, né? Quem quer morrer, levanta a mão. Eu mando matar hoje, quem quer morrer? Eu me ensinaram um passo que é tiro e queda. Não vou ensinar para ninguém. Eu fui tomar um curso de passe. Olha só, isso é com a foca já, viu, pessoal? Aí vem a coordenadora com uma amiga do centro, Reinaldo, você conhece o passe eutanásia? Não conheço eutanásia, o passe. E tem sim. O cara tá ruim, você aplica e faz. Oh! E apaga. Quem aprendeu um diabo dele? Vai para lá. O cara vai que morre na hora errada, vai vir para onde? Para o meu campo. Eu que matei, correto? A lei diz o que lá em Moisés? Não matará, deixa ele morrer em paz. Tranquilo. Uma senhora foi lá em casa hoje, eu lembrei, pegar uma doação de banana. Nós ganhamos muita banana, vai perder, né? Aí, irmãos, e suco, fiquei assim de água na boca, aquele suquinho, mas o médico proibiu. Não fui tomando nem um suquinho daquele. O triglicerídeo está para sair pela boca, depois eu quero desencarnar agora, vou na dieta. Aí, 100 caixas, meu Deus, eu fui tomar um suquinho, aí abri para a comunidade, uma mulher chegou lá agoniada, que ela pode morrer aqui de raiva, de fome, não morre não. Eu lembrei disso, ela me olhou assim, porque olha o estado que a senhora está. Vai ganhar banana, vai ganhar suco, está com essa raiva toda, eu já me saco para cá. Ela começou a dizer, se ela for, procure estar em paz, tá, né? Vai resolver. Se for fome aí, a banana, vai entupir, a senhora morre. Se comer bicho, vai entupir, vai parar o estômago. Mas pelo menos está de barriga cheia, ela não é.
Aí ela ficou assim mesmo, esse homem não regula bem não. Mas ele é assim mesmo. Ele parece que é sério, daqui a pouco está todo estranho. Ela já vem querendo se suicidar por causa de sei o quê, por causa de besteira, por causa de bobagem. Eu dou uma calenda, ela faz, poxa, mas eu gostei daquele gordinho não. Reinaldo, tá? A gente vê que nessa consciência hoje, por que a depressão está tão pertinho da gente e vai continuar? Porque nós temos muita culpa. E nós não colocamos Deus nos nossos projetos. A gente finge, quando a coisa pega, ai meu Deus, não é isso? Para muitos, é sim. É quando a coisa pesa mais, que vem com depressão, que vem com ansiedade, com angústia, vazio existencial. Por quê? Nós somos espíritas. E às vezes há 30, 40, 50 anos. Reinaldo, eu me aplicar um passo, eu estou com um ano com depressão, sem dormir. Tu matou o quê? Estou fazendo que diabo você está fazendo por aí? Com essa culpa toda. Já procurou um bom psicólogo, um bom psicanalista? Eu quero fazer terapia das vidas passadas. Não sei para quê. Você não está se ajustando nessa, vai procurar saber o que lá atrás. Não é? Então, minha amiga, falta Deus, só Deus, no seu projeto diário. Quem foi que falou com Deus hoje de manhã aqui? Levanta a mão, não vai me mentir. Quem não falou não tem problema. Agora, Deus está de olho mentiroso também. Deus não come réu. Então, existem várias formas de conversar com Deus. É só o Pai Nosso? O que vocês acham? Não é isso? Acabei de nascer, mais um. Acabei de acordar. O sol já está no quarto. Se eu contemplo o sol, eu estou falando com quem? Com Deus. Não tem jeito, né? Então o sol é único, ele é exclusivo nesse planeta, esse que aí está. E assim são várias formas. Eu me lembro da evangelização, tinha uns menininhos de 4 anos, a gente ensinando para ele o que é o Pai Nosso. Aí um dia aí Marquinhos fez, professor Reinaldo, eu não gosto desse Pai Nosso. Por que, Marquinhos? É cumprido. Marquinhos está certo. Então eu vou ensinar um bem curtinho, está certo? Ele fez. Quando você for dormir, você reza. Minha mãe, Dona Maria, nunca reza tudo não, eu fico lá enrolando e durmo, finge que dormir, e igual que me esperto, sabido, né? Digo, olha, fica assim, ó, vai dormir, né? Papai do céu, cuide de mim. E pode dormir, Marquinhos. Pode, só isso, só isso. Papai do céu, cuide de manhã. Tá bom, pronto. A mãe dele desconfiou. E veio a mim. Não, foi a pessoa que ensinou a ver a mim. Ela não frequentava, né? Eu disse, olha, ele está conversando com Deus. É uma oração, deixe ele. Ele xinga? Não. Então, tá tudo bom. Quando vai dormir, ele xinga? Não, então tá tudo bem. Deixa eu conversar comigo, quiser, na intimidade dele. Marquinhos hoje está com quase 30 anos. Professor, eu nunca esqueci do senhor. Eu também nunca esqueci de você, Marquinhos. Até naquele dia, Marquinhos, você fez aquela presepada por causa de 2 cachorro-quente, lembra? Quase que enfiei nos seus olhos cachorro-quente, na fila. Marquinhos me olhou assim. Ele fez uma presepada, queria 2 cachorro-quentes. Olha o tamanho do menino. Quer morrer engasgado, deve ser. E a mãe não estava nem aí, porque era festa, né? Não, Marquinhos, não gosto mais de você também, nunca gostei de você. Pronto. Na outra aula ele voltou, porque ele sabia que eu gostava dele. E fizemos as pazes. E aí foi melhor, porque enriqueceu. Dia das Mães, Marquinhos pediu para cantar no microfone. Não tinha preparado ele, né? Que tem sempre poesia. Sabe qual foi a música que Marquinhos cantou? No microfone. Em vez de você ficar pensando nele, meu Deus do céu, o diretor vai acabar comigo, não deu outra. Reinaldo, você está eu espontaneamente, pai, não, deixa ele cantar, agora eu estou gostando. Continua, Marquinhos. Pense em mim. Aí acompanhei Marquinhos, eu vou parar ele por quê? Que mal que ele fez? O mal está em quem? No diretor. Né? Em vez de você ficar pensando nele, acionou o quê?
alguma coisa no diretor. Eles se controlassem, depois conversassem, correto? Para que esse escândalo desnecessário? Né? Então a gente vê que Jesus trouxe essas práticas. As orientações, os Espíritos mostram para a gente como é difícil do outro lado. É ou não é? Já é a realidade nua e crua da terceira revelação. Nós fomos amparados de toda forma pela espiritualidade. Ao desencarnar, já estamos sendo amparados antes com as orientações, os aspectos que estão levando nós para as trevas interiores. E somos alertados todo dia em uma reunião mediúnica, que tem ali claramente os fatos, o que eu preciso mudar, o que eu posso mudar, o que eu tenho que acionar o melhor em mim. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Buscar Jesus, que é o caminho, o único caminho. Então a gente vê como a espiritualidade é nobre e saber acolher 30 bilhões de espíritos que comporta essa grande nave Mãe Terra. 8 bilhões encarnados. Nesses 30 bilhões, 60% são espíritos sofredores. Daí o porquê da dor, do ódio, da raiva, dos vícios. Porque eles não atinam, não estão buscando o progresso para eles. Muitos, milhares, vêm pela dor, não tem jeito. Aí entra o câncer, né? Como um subterfúgio nobre, eu peço o câncer. Quem pede é o espírito. Não Deus está castigando ninguém, não. Minha avó estava lá com câncer, raivosa, chateada. Eu digo, agradeça, avó. Foi a senhora que pediu. Foi o quê, rapaz? Foi para a senhora se melhorar. A senhora sair daqui um pouco mais suavizada espiritualmente, avó. E é assim mesmo. Eu, quando vou atender os irmãos na UTI, em fase terminal com câncer, eu nunca vou com pena. Vou para assistir, para orientar, para dar um suporte. Dizer, meu irmão, converse com Deus, seja feita a vontade dele. Se não for agora, não vai ser agora. Mas se for agora, vai ser agora. Eu estou tão agoniado. E eu vou para onde? Diz, você sabe onde é que você vai. Sabe por quê? Ele tinha, se não me engano, 3 esposas. Não precisava tanto. Né? A mostrar que é homem, você faz isso. E se perdeu totalmente. E agora está ali já com quase todo o corpo lá no mundo espiritual e está num trânsito terrível porque sabe que vai passar por situações difíceis. Os filhos passaram fome e ele curtindo. Os passaram necessidade na escola e ele curtindo. Então, ele fez, infelizmente, um caminho doloroso. É pela dor que muitos passam, ainda passam, terrivelmente. Está no tempo de agora dizer. Olha, eu aconselho que alguém que tiver muita dúvida, vá se voluntariar num lar de idosos. Agora vá com amor. Não vai falar julgar nada, não. Tá? Vá com amor e observar. Tem vozinho, o irmão Pedro, Marco acabou, cuidador, e dá o banho nele, ele bravo, ele deficiente visual. Só se acalmava quando vinha as meninas da faculdade. Ah, vou ficar doido para ele, ainda bem que era cego, né? O senhor Pedro se acalma. Não se meta. Tá bom, senhor Pedro. Aí se acalmava, a menina penteava o cabelo dele, a menina sentia uma maldade, o velho cheio de pensamento. Sextou, não foi, senhor Pedro? Tá doido. Seu Pedro terminou o banho, Marco acabou de arrumar ele todinho. E Marco se afinou com ele. Ele meio bravo, mas Marco se afinou com ele. Porque Marco perdeu o pai cedo, criança. E ficou aquele laço afetivo bonito entre eles dois. Quando o Marco acabou de enxugar aqui, que virou para enxugar o resto, seu Pedro estava assim, prontinho. Eu disse, meu Deus, que merecimento, né? Ele desencarnou. Marcos entrou em parafuso. Marcos chorava. Não pode morrer, mas pode, Marcos, é normal. Ele só desencarnou, Marcos. Vai estar vivo daqui para frente mais ainda, Marcos, fique tranquilo. Marcos chorou. Dona Eliette, seu Pedro tinha 78 anos. Dona Eliette, 102 anos. Católica, apostólica, romana, média extensiva. Malvada,
perversa. Maltratava todas as cuidadoras, as ex-secretárias dela em casa. Todas falavam mal dela. Dizia, meu Deus, difícil. E surgiu dela um prolapso de útero. O prolapso de útero, o útero sai, fica exposto, é horrível, sofre muito. Leva o pastor Roberto Santos, fez a cirurgia, corrigiu, ficou bem melhor, ela estava bem, de saúde. Mas vamos tentar, vamos. Quase morre, não. O centro cirúrgico reagiu, veio legal, tudo direitinho. Está lá conosco, lá vai. Quando é um dia, a gente conversando, ela veio me dar uns esporros, que ela só queria no pé da cama dela foto de atores bonitos. Eu não quero minha foto, não, a sua não. Ela tinha que protestar aquelas fotos dentro, botava, brincando com ela. Aí chegou a cuidadora, ela deu um coice na patata, mas não faça isso. Olha a idade da senhora. Mas a senhora, pela probabilidade, vai morrer antes da gente. Leve algo melhor, algo bonito para a senhora. Quem disse que eu vou morrer? Você vai morrer? Eu não. Pela lógica, é a senhora que está no caminho. Então ela já passou da validade. Brincando com ela, ela disse, não, você está errado, tá. Vamos orar? Vamos. Ela orava e tudo. Quando é um dia ela me chama. Tiago, seu Reinaldo. Ela explicava, antes se dava muito bem, né? Eu cheguei, tudo eu tinha que estar ali apaziguando, né? Se desse, às vezes, que a nutricionista mandava, passava só, a nutricionista, uma vez por semana. Ela dizia, eu não quero essa carne. Por quê? Isso é carne de camelo. Não, é somente soja, é bom para vocês. Ela que passou, aí todos estão comendo. Coma você, tá? Eu vou comer. Aí acontecia outra coisa. Ela estava chateada, ela dizia, dê para sua mãe, para minha mãe. Repete aí para tu ver. E olhava assim. Aquela coisa mal administrada, né? Compulsiva, valente, radical. Um dia ela me chamou, eu desci, ela fez, olha, eu tive um sonho estranho, chegou aqui um jovem bonito, com a roupa de romano, né? Romano, e disse que está esperando por mim, que meu tempo está chegando. Eu disse, e você falou com ele, não, vai embora você. Ele chamou, venha comigo, venha me buscar. Seus parentes estão todos aqui, ela escreveu, ela contou, falou. Já é o processo, né? Para alguns acontece assim. Eu disse, sim, criatura, por que você não foi? Não, você que vai com ele. Eu? Não, mas veja só, é a sua vez, criatura. A gente se encontra depois. Não, você que vai na frente. E você vai estar com 102 anos, está esperando o que mais? Olha, para desencarnar. Porque o processo dela foi lento. A perna com toda roxa, a outra com toda roxa. A gente sofria com aquilo, né? Esse braço ficou roxo, ela era branquinha, ficou tudo cianótico, né? E ela, aí, os olhos parecia que nem fechava nem abria, quando ela conversava um pouquinho. Eu digo, criatura, Jesus está te esperando. Você que fala, ó, e ruim. E o criatura passou assim uma semana, desligou. Observamos o que? A doutrina espírita nos ensina a o quê? A morrer. Correto? Porque ninguém vai morrer. A não ser os materialistas, os que estão aí em pé de guerra com a consciência, que tem esse pânico todo, ou está mal orientado, ou foi mal orientado no passado, que é muito comum, né? Mas nós aprendemos a morrer a cada instante que estamos buscando essa realidade espiritual, que é a nossa realidade. Então são fatos. Morrer, não, retornar para a pátria, para se rever e voltar para evoluir. Esse é o grande processo. Nós sabemos que a lei da reencarnação, ela caracteriza o ponto, um dos pontos mais nobres do amor do Criador para conosco, e nos dá as oportunidades. Em uma época lá atrás, eu matei meu pai. Você não imagina o que eu passei nessa. Eu, adolescente. E eu queria resposta. Tentei até suicídio. Eu precisava de resposta. Aí quando eu vi a resposta, eu disse, meu Deus do céu, porque eu tinha que matar ele. Mas foi há 600, 700, 800 anos atrás.
E ele cobrava quando estava mediunizado. E meus irmãos não entendiam. Todos católicos, até disse que minha família eu. E me cobravam, me humilhava, aquela coisa da família. Até comida uma vez me negaram. Começar, ele botou e comer a comida para pirraçar. Ele maltrata painho, ele é miserável. O pai dizia bem assim para mim, às vezes, ele mediunizado: você é miserável, você não vale nada, você me matou. Mas como que eu fiz isso? E isso eu estou crescendo, né? Tinha que ter resposta, correto? Quem é que me deu a resposta? A terceira revelação. Que eu aceitei, assim como todos aceitaram, né? Corrigir o ontem é obrigação nossa. O ontem, o passado caminha hoje conosco lado a lado. É por isso que quando vier aqueles pensamentos podres, rejeite, não atenda, não faça. Quando disser, né? Enzo, sextou, você faz lá e segue sua vida, ok? Espero que não tenha ofendido a ninguém, tá? Que eu ir para casa em paz, tá? E que Deus nos abençoe, muito obrigado, tá? Louco para olhar o semblante de vocês e para sentir essa energia fantástica que essa casa tem. Muito obrigado e até a próxima.